Tá aí o ministro da Agricultura trazendo as informações, a sua visão e também a sua visão em relação a esse fato, né, Uribe? E também tentando ali dar uma baixada na poeira, né? Porque a gente sabe da potência que a gente está falando e o quanto o Brasil depende desse tipo de trato comercial e o quão prejudicial, né, é para o território brasileiro essa suspensão. Bem-vindo, meu bem, bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Em 2021, quando houve aquele embargo de setembro a dezembro, o impacto foi de US$ 1 bilhão para o agronegócio brasileiro. Então sempre tem essa sombra do que aconteceu em 2021. Mas o cenário é muito diferente, Elisa. Naquela época tínhamos uma questão diplomática. Ministros do governo Jair Bolsonaro fizeram ironia com a forma que os chineses falavam. Havia também uma questão da vacina, os insumos para a produção da Coronavac vinham diretamente da China e você tinha um certo mal-estar causado pelo governo brasileiro. Além disso, havia um cenário diferente em relação à produção de suínos pela China. A China tinha tido um problema que era a febre africana. E, nesse caso, a peste africana fez com que a produção, o rebanho de suínos chineses diminuísse muito. Então, como houve o embargo por causa do mal da vaca louca, a China aproveitou para vender mais carne suína. O cenário hoje é diferente, porque o rebanho suíno chinês já foi recuperado e a China precisa da carne brasileira. Além disso, naquela época, você tinha as vésperas do Ano Novo Chinês e lá se queria um consumo maior de suínos e não de bovinos. Por isso que a China passou por um período aí de 120 dias sem comprar carne brasileira. A expectativa agora é de que o governo federal mande, inclusive, integrantes para a China para fazer uma negociação. E há também um outro fator. Luiz Inácio Lula da Silva vai à China em março. Há uma avaliação de que isso facilita um acordo, porque causaria muito mal-estar, Elisa, que o embargo à carne brasileira fosse eventualmente mantido por um período enorme na visita de um chefe de Estado. Então seria até educado da parte do governo chinês interromper essa suspensão o mais rápido possível, caso você prove realmente que o rebanho não tenha sido afetado pelo mal da vaca louca. E a gente está falando de um rebanho pequeno, de 160 cabeças de gado, em que se encontrou o mal da vaca louca em apenas um animal, cujo corpo já foi incinerado. Então, o que o governo chinês não quer neste momento, a apuração que eu tive com diplomatas brasileiros, é criar uma espécie de yakisoba de climão. Então, o melhor seria retomar as relações, que seja uma suspensão rápida para que Luiz Inácio Lula da Silva chegue no final de março à China sem nenhum incidente comercial. Vamos de Basília Rodrigues também. Tivemos aqui as palavras de Gustavo Uribe, mas também temos a Basília, para a gente abrir os trabalhos aqui no live e repercutir esse assunto que é tão potente para o nosso território nacional, né, Basília? A gente está falando do agronegócio, está falando de um setor que é responsável por boas cifras do nosso país e agora esse impasse aí, esse yakisoba de climão, como disse o Gustavo Uribe, com os chineses. E em breve, verdade, Luiz Inácio Lula da Silva tem previsão de estar em território chinês. A medida mais urgente é esclarecer essa situação para a China, que é o nosso principal comprador. Elisa, muito bom dia para você e a todos os nossos espectadores. O governo brasileiro inicia hoje uma ofensiva de esclarecimento de informações para mostrar a todo mundo, não apenas aos chineses, que a carne brasileira tem qualidade, tem consumo seguro e, pelo menos do ponto de vista sanitário, não há razões para o fechamento dos mercados. A gente fala muito da China, que é o nosso principal comprador, mas há aí preocupação também com os Estados Unidos, Emirados Árabes, Chile, Egito, Arábia Saudita, outros países que também compram e muito a carne bovina, a carne brasileira. A gente tem uma apuração de bastidor, eu e o Daniel Hittner, aqui por Brasília, que dá conta do seguinte: 2 secretários do Ministério da Agricultura que estão em viagem, uma pauta positiva para o Brasil nos Emirados Árabes, não vão retornar ao Brasil agora, vão ficar por lá para, em seguida, viajarem à China. Eu estou falando do Carlos Goulart, que é o secretário de Defesa Agrícola, e o Roberto Perosa, que é o secretário de Relações Internacionais. Eles estão nos Emirados Árabes para promover uma pauta sobre a produção de carne com carbono neutro pelo frigorífico Minerva. Isso é uma pauta positiva, isso dá uma dimensão positiva para o Brasil
Brasil e todo o mundo. Só que de lá eles vão viajar para a China e conversar com as autoridades chinesas, seus similares do Ministério da Agricultura chinês, para explicar o resultado dos exames sobre esse caso do mal da vaca louca no estado do Pará. A gente já tem os exames aqui feitos pelos laboratórios brasileiros lá do Pará. Essas amostras foram encaminhadas para um laboratório de referência, vão ser encaminhadas para um laboratório de referência no Canadá. Então, dentro de alguns dias, este laboratório no Canadá é que vai bater o martelo se o caso é de febre, de mal da vaca louca típico ou atípico. Qual a diferença aí? As autoridades brasileiras, com base nas análises daqui e toda a experiência, têm dito que é um caso atípico. Isso significa ser uma doença, um caso isolado que não contaminou o rebanho, ainda mais até aqui não tem informações de outros bovinos que tenham sido diagnosticados com essa doença, seria mesmo resultado de um processo natural de degeneração do sistema nervoso do animal. Isso, então, não seria em função de alguma contaminação na ração dos animais, e sim um caso específico, isolado, pela idade. A gente está falando de um bovino de 9 anos, que dentro aí dos aspectos da pecuária é considerado um bovino já com uma idade avançada. Então, pela idade dele, ele acabou tendo esta doença. Quando os resultados do laboratório do Canadá saírem, os técnicos brasileiros, esses 2 secretários que eu listei para vocês, estarão então na China para poderem esclarecer in loco o que significa esse resultado e por que a carne brasileira é segura, tem um consumo seguro. O objetivo é que esse fechamento do mercado chinês não acabe incentivando, estimulando a adoção de medidas parecidas por outros países, né? E o fundamental, a gente está falando muito da venda dessa carne e o quanto que isso significa de dano ou não para a balança comercial brasileira. Mas e aqui dentro? E nós, brasileiros, podemos consumir esta carne? Ontem, em entrevista exclusiva aqui à CNN Brasil, o ministro Carlos Fávaro, que esteve aqui nos estúdios da CNN em Brasília, afirmou categoricamente que não há nenhum risco de contaminação pelo mal da vaca louca para nenhum brasileiro, já que este caso é isolado e atípico.